A Bíblia nos dá vários indicadores de uma vida que agrada a Deus e que nos prepara para a vida eterna ao seu lado. Hoje, vamos analisar 10 sinais claros que mostram que estamos no caminho certo para o céu. Vamos começar com o primeiro sinal, mas logo aviso, preste atenção em todos, pois isso pode definir onde você passará toda a eternidade. Sinal 1. Fé em Jesus Cristo. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador é a base da nossa fé e o primeiro passo para a salvação. Ter fé em Jesus significa confiar plenamente nele, acreditar em seus ensinamentos e aceitar o sacrifício que ele fez por nós na cruz. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus e alcançar a vida eterna. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, também nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nossa fé em Jesus é a fundação sobre a qual toda a nossa vida espiritual é construída. A fé em Jesus não é apenas uma crença intelectual, mas uma confiança viva e ativa. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao meu Pai senão por mim. Isso significa que nossa fé deve ser demonstrada através de nossas ações e decisões diárias. O exemplo de fé ativa é a vida do apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras dificuldades e perseguições, mas manteve sua fé firme em Cristo até o fim. Além disso, a fé em Jesus nos dá paz e segurança, sabendo que ele está sempre conosco. Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos encoraja: pois posso fazer tudo por meio de Cristo, que me dá forças. Nossa fé em Jesus nos capacita a enfrentar qualquer desafio e a viver com propósito e esperança. Sinal 2. Arrependimento dos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Agora, arrependam-se de seus pecados e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Arrepender-se é reconhecer os nossos erros, pedir perdão a Deus e buscar uma mudança de vida. O arrependimento genuíno nos leva a abandonar práticas pecaminosas e a viver de acordo com os mandamentos de Deus. É um processo contínuo de transformação e renovação da mente e do coração. 1 João capítulo 1, versículo 9 nos garante: mas, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Arrepender-se significa reconhecer nossas falhas e buscar constantemente a graça e a misericórdia de Deus. O arrependimento verdadeiro envolve uma mudança de comportamento. Em Lucas capítulo 3, versículo 8, João Batista nos avisa: produzam frutos que mostrem arrependimento. Isso significa que nosso arrependimento deve ser visível através de nossas ações. O exemplo disso é a história de Zaqueu, um cobrador de impostos, que após encontrar-se com Jesus, decidiu devolver 4 vezes mais a todos os que havia extorquido. Arrepender-se também significa estar disposto a perdoar os outros, assim como Deus nos perdoa. Em Mateus capítulo 6, dos versículos 14 ao 15, Jesus nos ensina: se perdoarem aqueles que pecam contra vocês, vosso Pai Celestial os perdoará. Mas se recusarem a perdoar os outros, vosso Pai não perdoará os seus pecados. O arrependimento e o perdão andam de mãos dadas, refletindo a graça de Deus em nossas vidas. Sinal 3. Obediência aos mandamentos de Deus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Demonstrar nosso amor a Deus através da obediência é uma evidência de uma vida transformada. Quando obedecemos a Deus, mostramos o que estamos comprometidos com sua vontade e desejamos viver de acordo com seus padrões. 1 João capítulo 2, dos versículos 3 ao 4, diz: se obedecemos aos seus mandamentos, então temos certeza de que o conhecemos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Obediência é um sinal claro de que estamos no caminho para o céu e que nosso relacionamento com Deus é genuíno. A obediência aos mandamentos de Deus não é apenas sobre seguir regras, mas sobre viver em amor e respeito. Em 1 João capítulo 5, versículo 3, lemos: amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Isso significa que a obediência deve ser uma expressão de nosso amor por Deus, e não um fardo. Além disso, a obediência a Deus traz bênçãos. Deuteronômio capítulo 28, dos versículos 1 ao 2, nos promete: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Quando obedecemos a Deus, vivemos de acordo com seu plano perfeito para nossas vidas. Sinal 4. Amor ao próximo.
Em Mateus, capítulo 22, versículo 39, Jesus nos ensina: ame o seu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo é um dos maiores mandamentos e reflete o caráter de Cristo em nossas vidas. Amar o próximo significa tratar os outros com respeito, compaixão e bondade, independentemente de quem sejam. É um amor altruísta que busca o bem do outro acima de tudo. 1 João, capítulo 4, versículo 20, nos alerta: se alguém diz, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O amor ao próximo é uma evidência tangível de nossa fé em ação. O amor ao próximo deve ser demonstrado através de ações concretas. Em 1 João, capítulo 3, versículo 18, somos encorajados: queridos filhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Isso significa que nosso amor deve ser visível e impactar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. Além disso, o amor ao próximo é um testemunho poderoso do amor de Deus em nossas vidas. Em João, capítulo 13, versículo 35, Jesus declara: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Quando amamos ao próximo, estamos refletindo o amor de Cristo e atraindo outros para ele. Amar o próximo é viver de acordo com o exemplo de Jesus, que deu sua vida por nós. Sinal 5. Fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Quando o Espírito Santo habita em nós, nossa vida manifesta esses frutos, mostrando que estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus e nos preparando para a vida eterna. Esses frutos são sinais visíveis de que estamos sendo transformados pela presença de Deus em nossas vidas. O fruto do Espírito é uma evidência do crescimento espiritual. Em João, capítulo 15, versículo 8, Jesus nos diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Isso significa que nossa vida deve refletir a presença e a obra do Espírito Santo em nós, através das atitudes e comportamentos que glorificam a Deus. Além disso, o fruto do Espírito nos capacita a viver em harmonia com os outros. Efésios, capítulo 4, versículos 2 ao 3, nos mostra: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O fruto do Espírito nos ajuda a cultivar relacionamentos saudáveis e edificantes, refletindo o amor de Cristo em nossas interações diárias. Sinal 6. Perseverança na fé. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Manter-se firme na fé, mesmo diante das dificuldades, é crucial para alcançar a salvação. A vida cristã não é isenta de desafios, mas a perseverança nos fortalece e nos mantém próximos de Deus, garantindo que estamos no caminho para o céu. Tiago, capítulo 1, versículo 12, também nos diz: feliz é aquele que persevera na provação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Perseverar na fé significa confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Perseverar na fé é confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso significa, mesmo em meio às dificuldades, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Além disso, a perseverança na fé nos ajuda a crescer espiritualmente. Em Romanos, capítulo 5, dos versículos 3 ao 4, lemos: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A perseverança nos molda e nos fortalece, preparando-nos para a vida eterna com Deus. Sinal 7. Busca pela santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos instrui: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Buscar santidade é essencial para estarmos em comunhão com Deus. A santificação envolve separar-se do pecado e viver de maneira que agrada a Deus, refletindo seu caráter em todas as áreas da nossa vida. 1 Pedro capítulo 1, dos versículos 15 a 16, nos lembra: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. A busca pela santidade é um processo contínuo de crescimento espiritual e transformação. A santificação é uma obra do Espírito Santo em nós. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, nos encoraja: portanto, queridos amigos, já que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Isso significa que devemos nos esforçar para viver de maneira pura e agradável a Deus, confiando na obra do Espírito Santo em nossas vidas. Além disso, a santificação nos prepara para o retorno de Cristo.
Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo ora: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar santidade é viver em expectativa e prontidão para a volta de Jesus. Sinal 8. Confessar Jesus como Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9 nos diz: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Confessar publicamente nossa fé é um passo importante para a salvação. Essa confissão deve ser sincera e refletir uma crença verdadeira no poder e na ressurreição de Jesus. Um testemunho poderoso da nossa fé. Filipenses capítulo 2, versículo 11 acrescenta: e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Confessar Jesus como seu eterno Salvador é reconhecer seu poder sobre nossas vidas e nos submeter à sua autoridade. Confessar Jesus como nosso eterno Salvador é um ato de fé e obediência. Em Mateus capítulo 10, versículos 32 ao 33, Jesus nos diz: todo aquele que me confessar diante dos outros, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos outros, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso significa que nossa confissão deve ser clara e pública, demonstrando nosso compromisso com Cristo. Além disso, essa admissão nos une com o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, lemos: portanto, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Confessar Jesus é um testemunho da obra do Espírito Santo em nós e nos une como família de Deus. Sinal 9. Vida de oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Lemos: nunca deixem de orar. A oração é a nossa comunicação direta com Deus e é vital para uma vida espiritual saudável. Uma vida de oração constante mostra nossa dependência de Deus e nosso desejo de estar sempre em sua presença, guiados pelo seu Espírito. Filipenses capítulo 4, dos versículos 6 ao 7 nos encoraja: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. A oração é a nossa fonte de força e comunhão com Deus. A oração nos aproxima de Deus e nos ajuda a discernir sua vontade. Em Jeremias, capítulo 29, dos versículos 12 ao 13, Deus promete: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Isso significa que através da oração podemos buscar a orientação de Deus e experimentar sua presença em nossas vidas. Além disso, a oração fortalece a nossa fé. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesus nos diz: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. A oração nos ajuda a confiar nas promessas de Deus e a viver com esperança e confiança, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Sinal 10. Compartilhar o Evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus nos ordena: vão pelo mundo todo e anunciem as boas novas a todos. Compartilhar as boas novas é um dever de todo cristão e um sinal de uma vida transformada. Quando compartilhamos o Evangelho, estamos cumprindo a missão que Jesus nos deu e ajudando a levar outras pessoas ao conhecimento da verdade da salvação. Em Romanos, capítulo 10, dos versículos 14 ao 15, nos lembra: como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Partilhar o Evangelho é um ato de obediência e amor ao próximo, garantindo que mais pessoas conheçam o caminho para a salvação. Compartilhar o Evangelho é uma responsabilidade e um privilégio. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, somos instruídos: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Isso significa que devemos estar sempre prontos para compartilhar nossa fé de maneira amorosa e respeitosa. Além disso, compartilhar o Evangelho fortalece a nossa própria fé. Em Filemão, capítulo 1, versículo 6, Paulo ora: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Quando compartilhamos o Evangelho, estamos reafirmando nossa própria fé e experimentando a alegria de ver outras pessoas encontrarem a salvação de Cristo. Esses são os 10 sinais que mostram que você está no caminho para o céu. Se você se viu refletido nesses sinais, continue firme na sua fé e na sua caminhada com Deus. Se não, ainda há
ainda há tempo para se arrepender e buscar uma vida alinhada com os ensinamentos de Cristo. Você percebeu que vários capítulos da Bíblia foram citados? Fiz questão de citar, pois todas as respostas que você precisa estão na Bíblia. Aqui deixo mais um conselho: se apegue à Bíblia. Mergulhe nela, leia ela durante toda a sua vida, pois a palavra de Deus não tem fim. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal Relatos do Céu, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe você grandemente e até a próxima.